Vamos dar início ao nosso novo conteúdo, que é a distância entre dois pontos. Fórmula da distância entre dois pontos. Vamos lá. Para encontrar a fórmula da distância, podemos generalizar o cálculo feito no exemplo anterior. Para dois pontos quaisquer, tais como o A, ele tem a coordenada o x e y, que eu chamei x1 e y1, e B com a coordenada x2 e y2, porque estamos falando de um ponto genérico. Então, nós temos o eixo x com os pontos x1 e x2 para qualquer valor em x, e temos o eixo y com o ponto y1 e y2 para qualquer valor em y. Observando, nós temos a distância de A a B, esses valores podem ser qualquer valor, com o ponto A e com o ponto B. Fizemos a mesma coisa que o exemplo anterior. Ó. Traçamos uma reta em B paralelo ao eixo y, que nós temos algumas unidades que desconhecemos. Traçamos uma reta paralela em A, paralela ao eixo X. Então, podemos seguir, não é isso? E quem é esse deltazinho que está aí? Delta é a diferença, ou seja, é uma subtração. Uma diferença de quem? Vamos lá. Para eu saber essa diferença bem aqui do y, é o y2, que seria o final, e o y1, que é o inicial, y2 menos y1. Então, quem seria a diferença do ΔY? Seria quem? É o y2, que é o mesmo que y final, menos o y1, que é o mesmo que o y inicial. Quem seria esse ΔX? Da mesma maneira. É o x2, que seria o x final, menos o y1, aliás, desculpa, o x1, que seria o x final, ok? Isso aqui é quem? A distância de A a B. Aí o que é que a gente já conhece? Que a distância de A a B pelo teorema de Pitágoras seria a nossa hipotenusa, não é isso? E nós já sabemos que esse ΔX seria um dos catetos, tanto faz ser cateto 1 como cateto 2, e o ΔX também seria o outro cateto. Então, desenvolvendo isso, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado, pode ser, no caso aqui, nós vamos sempre iniciar pelo valores de x, ok? Sempre. E o outro cateto ao quadrado. Que é a hipotenusa? É a distância de A a B. Então, isso aqui vai ficar como? Ao quadrado. Como eu falei, a gente vai iniciar sempre pelo x, ok? Então, quem é o primeiro cateto? O ΔX ao quadrado. Quem é o segundo cateto? O ΔY ao quadrado. Substituindo, vamos lá. Vai ficar a distância de A a B igual. Quem é o ΔX? Que a gente já fez bem aqui, ó. É x2 menos x1. Vamos colocar entre parênteses. x2 menos x1. Mais, quem é o ΔY? A gente também já fez inicialmente. É o y2 menos o y1. Isso aqui é elevado ao quadrado. Eles não são os catetos? Então, x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. E esse quadrado aqui do primeiro membro vai passar para o segundo membro como raiz quadrada. Logo, está dado a fórmula da distância entre dois pontos para quaisquer valores de x e de y. Exemplo. Qual a distância entre os pontos P de coordenada 3 e menos 3, ou seja, o x é 3 e o y é menos 3. E Q com coordenada x igual a menos 6 e y igual a 2. Ele quer saber a distância entre P e Q. Então, vamos lá. A distância entre os pontos P e Q vai ser igual. Abre parênteses, né? Raiz, abre parêntese, vai ser quem? O xp menos o xq, fecha parêntese, ao quadrado, mais o yp
menos o YQ ao quadrado. Agora é só a gente substituir os seus valores. A distância de P a Q vai ser igual. Raiz, abre parêntese. Quem é o XP? 3, menos. Quem é o XQ? Menos 6. Então, se eu tenho dois sinais, eu vou separar por parêntese. Tudo isso ao quadrado. Mais o YP, que é menos 3, o menos da fórmula, o YQ, que é 2. Isso aqui ao quadrado. Então, distância de P a Q vai ser igual. Raiz. Então, vamos lá. Primeiro, vamos eliminar esse parênteses que tem aí entre o menos por menos, mais 6, fecha parêntese, ao quadrado. Mais, olha aqui, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 3 mais 2, 5, ao quadrado. Continuando, distância de P a Q vai ser igual. Raiz, 3 mais 6, 9, ao quadrado. Mais, menos 5 ao quadrado. Quem é menos 5 ao quadrado? É menos 5 vezes menos 5, não é isso? Então, primeiro eu faço o jogo de sinal, que é menos por menos, mais 5 vezes 5, 25. Então, aqui vai ficar só mais 25. Distância de P a Q vai ser igual. Quem é 9 ao quadrado? É 9 vezes 9, que dá 81. Mais 25. Distância de P a Q vai ser igual a raiz 81 mais 25. Dá o quê? 106. Aqui eu poderia parar, até posso, porque 106 não é uma raiz exata, mas eu posso melhorar essa resposta utilizando a fatoração. O que é a fatoração? Distância de P a Q vai ser igual. O 106 eu vou fatorar, certo? Como ele é par, eu posso dividir por 2, que vai dar o quê? 53. Aí é o que acontece. Dá para continuar? Não dá. Porque para eu tirar da raiz, eu preciso ter no mínimo dois números aqui iguais. Ou seja, eu tenho que dividir pelo menos pelo 2 duas vezes. Logo, não dá para fatorar. Então, a resposta é raiz de 106. Exemplo 2. Determine a distância entre os pontos A. No ponto A, o x é 10 e o y é 20. E B, o x é 15 e o y é 6. Então, eu já conheço essa formulazinha, que a distância entre dois pontos é o quê? No caso aqui é A e B, raiz quadrada. Então, primeiro, nós temos, abre o parêntese, é quem? O xa menos o xb ao quadrado, mais o YA menos o YB ao quadrado. Como eu já conheço esses valores do x e do y, o próximo passo é substituí-los. Então, vamos lá. Abre parêntese. Quem é o xa? 10. Quem é o xb? 15. Fecha parêntese ao quadrado. Mais, quem é o YA? 20. Menos, quem é o YB? 6 ao quadrado. Então, a distância de A a B vai ser igual a raiz quadrada, abre parênteses, sinais diferentes, conserva o maior módulo e subtrai. 15 menos 10, 5. Fecha parêntese, ao quadrado. Mais 20 menos 6, 14, ao quadrado.
Então, a distância de AB vai ser igual a raiz menos 5 ao quadrado. A gente já viu no exemplo anterior que é menos 5 vezes menos 5, vai dar igual a 25. Mais 14 vezes 14 é 196. Como é que eu faço isso? Vamos lá. 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1, 5. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. Somando, 6, 9 e 1. Ok? Então, a distância de AB vai ser igual a raiz 25 mais 196 dá 221. Olha aqui. 6 mais 5, 11 vai 1. 1 mais 9, 10. 10 mais 2, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. E a distância de AB é igual a raiz de 221. Por que a gente não continua? Porque 221 não é raiz exata.